Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o pastor Edivane Fernandes e tenho o prazer de estar aqui com vocês para mais uma lição para abençoar a sua vida e, neste caso, abençoar a sua família. Estamos chegando à lição de número 5, Motim em Família. Só o título da lição já é um título que nos deixa curioso sobre o que vai ser tratado aqui, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Antes de eu chamar os nossos professores convidados, eu quero dizer para você que nos acompanha, para poder você curtir de imediato esse vídeo, não deixa de se inscrever em nosso canal, acionar o sininho para receber as notificações de outros conteúdos que nós colocamos aqui regularmente, e óbvio, deixe seu comentário ao final, participe, deixe a sua opinião, deixe a sua reflexão sobre a lição, porque eu tenho certeza que vai ser de muita contribuição, não somente para nós do Crente Docente, mas para todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui regularmente. Sem mais delongas, eu quero chamar para estar aqui com a gente um casal abençoado que vai ministrar sobre essa lição de número 5. Está aí com a gente na tela professor Emanuel Felipe e professora Natasha. Sejam bem-vindos. Saudações do crente docente! É que a gente não aguenta, tem que falar. Foi ensaiadinho, né? Ensaiadinho. Mas escuta aí. Meus amigos, sejam bem-vindos para mais uma ministração aqui do nosso canal. Eu vou estar orando pela vida de vocês. Amém. E depois deixar vocês com o público para que vocês possam ministrar essa lição. E vocês depois fiquem à vontade para dar o recadinho que vocês quiserem, tá bom? Maravilha. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós te engrandecemos. Queremos, neste momento, Senhor, entregar a vida do professor Emanuel, da professora Natasha, que o Senhor venha conduzi-los na ministração da Tua palavra, é o que eu oro a Ti, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, aí uma boa aula para vocês e para o pessoal também que está nos assistindo. Amém, glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez aí pela oportunidade de estarmos aqui ministrando mais uma lição do CDcast. E hoje, com uma presença muito especial, nunca dei aula com ela. E eu também nunca dei aula com ele. E assim, é um desafio, né? Mas também um privilégio, e é algo que toca muito a gente, são questões de família, é algo que a gente valoriza muito, é algo que eu particularmente gosto muito de falar sobre família, e eu tenho certeza que vai ser bênção essa lição ministrada. Amém. Eu também quero agradecer, eu sempre, em todas as aulas que eu dou aqui no Crente Docente, eu sempre digo que é um privilégio muito grande, e também um desafio, né? E hoje não vai ser diferente, porque é um assunto bem bacana, mas é desafiador. E também é uma honra muito grande estar aqui com o meu amado. Também nunca dei aula junto com ele, mas acredito que vai ser bênção e que Deus nos use, né? Que a gente seja canal de bênção aqui nesse momento. E com certeza Deus já falou conosco, né? Quando a gente estava estudando essa lição, e eu tenho certeza que ele vai falar com cada um aqui. E é isso. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa lição. Amém. Nessa lição nós vemos algo muito importante. A gente pode tirar várias lições desse texto aqui, que é o nosso texto que está como leitura bíblica em classe, que é Números 11, de 1 a 7 e 12, de 1 a 8. E a gente tem um contexto, um pano de fundo, a saída do povo do Egito. E a gente vê aqui um conflito em família, na família de Moisés, que era o líder libertador do povo de Israel, e a gente vê ali uma intriga, uma inveja dentro da sua própria família, que é muito complicado essas questões de família, porque eu digo que as pedradas de perto dói muito mais do que as pedradas de longe, ou seja, muitas vezes as coisas que nos atingem vindo de um familiar, de um parente, de um ente querido, são muito mais difíceis de serem absorvidas, de serem
às vezes até resolvidas do que quando é de longe, quando é de alguém que não é do nosso convívio. E a gente vê claramente aqui, no texto de Números 11, que Arão e Miriam suscitam uma rebeldia, suscitam uma rebelião contra Moisés. E muitas vezes nós temos visto isso nas nossas famílias. Infelizmente, desde que o pecado entrou no mundo, nós vemos isso, essa disfuncionalidade na primeira família. Adão e Eva com seus filhos, Caim e Abel, nós vemos uma inveja, alguma coisa, um sentimento ali que não era muito saudável para uma família e terminou no que terminou. E desde o início, desde o pecado, quando o pecado entrou no mundo, a gente vê esse mal assolando nossas famílias. E nós temos que ter a plena convicção de viver a palavra de Deus de tal forma, de entender o que é a palavra de Deus, o que o Senhor quer para as nossas famílias, de tal forma que a gente possa não viver isso nas nossas famílias e ter muito cuidado, porque a Bíblia é um livro muito honesto. A Bíblia é um livro assim, extremamente verdadeiro e ela não omite nada. Você vê problemas de predileção de filho nas primeiras famílias dos patriarcas. Verdade. Você vê uma questão de predileção de filhos ali pelos pais. E isso acaba tornando essa questão de quando você... Eu sempre observo isso, né? Eu tenho 2 filhas, a gente tem 2 filhas, e quando há essa questão de um preferido, gera esse sentimento, né? E a gente vê isso muito na Bíblia, como ele falou, os patriarcas, né? E Deus nos fez justamente para viver em comunhão, em harmonia, né, com a nossa família. E muitas vezes a primeira porta disso é aberta pelos próprios pais, né? Desse sentimento de quando prefere um do que outro, né? Quando julga mais um do que outro. E o problema muito grande que nós vemos é a chamada comparação. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Quando você vê pais comparando filhos um com o outro, porque você não faz o que o outro faz, porque você não é como o outro é, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E a gente vê no nosso texto aqui, que é o texto bíblico da nossa lição, que o que acontece? Aí a gente monta o pano de fundo. O povo está saindo, e essa murmuração não é só dentro da família de Moisés. Essa rebelião não é só dentro da família de Moisés. A palavra-chave, na realidade, dessa lição é sobre isso, é sobre murmuração. A gente vai, né, estudar sobre essa palavra e justamente os danos que ela causa quando isso acontece dentro do nosso lar, e no caso de Moisés, como ele falou aí do plano de fundo, que não era só uma questão familiar, acabou e todo o povo de Israel. É isso aí. Aí você vê que o povo de Israel, quando sai do Egito, são pessoas que murmuram muito. Mesmo, e isso aí a gente vai pensar, a gente vai entender que isso é uma mudança de mentalidade que precisa ser feita naquele povo. E quando você vê aquele povo com aquela mentalidade de escravo, com aquela mentalidade de servo, não servo no modo positivo da palavra, mas escravo, na verdade é isso mesmo. De escravo. É uma mentalidade de escravo e de que está acostumado ali com aquela mesmice, e de que está acostumado ao sofrimento, porque o ser humano ele se acostuma com o sofrimento. É adaptável, né? O ser humano é um ser tão adaptável que ele se acostuma muito facilmente ao sofrimento, até com uma dor. Você vê, às vezes, a pessoa tem uma dor crônica, um problema de saúde que às vezes não consegue tratar, ou não quer tratar, ou vai postergando, ela vai se acostumando com aquilo ali. Às vezes uma dor de coluna, às vezes uma dor na perna, às vezes uma dor de cabeça. E isso vai acostumando, a pessoa se acostuma. Por quê? Porque o ser humano é um ser adaptável. Só que nós vemos o povo de Israel, quando sai do Egito, é um povo que murmura muito. E é por isso que aquela geração murmuradora não viu a terra prometida. E nós podemos aplicar isso dentro da nossa família. Nós não podemos ser murmuradores que vão deixar de desfrutar bênçãos da parte de Deus para a nossa família por causa da murmuração. E a murmuração é alguma coisa que uma das definições que eu gosto, é que a murmuração
principalmente em relação a Deus, é uma reclamação descabida. Você está reclamando uma coisa ali que não tem sentido. Rapidinho, abrindo parênteses aqui, tem uma coisa que o nosso pastor Silas fala, que eu vejo a murmuração até em relação a Deus, né, como o povo aí, como uma ingratidão de tudo aquilo que ele fez, né, por todo esse povo. E aí o pastor Silas sempre fala que a gratidão é a memória do coração. E a ingratidão é a amnésia. Realmente, de fato, porque você pensa, esse povo que estava ali, escravo, né, vivendo aquele sofrimento, Deus fez tudo o que fez, né, por eles, e com eles viram as 10 pragas, viram tudo o que aconteceu, que eles foram guardados, né? Imagina você, no meio aonde você é escravo, né? Acontecer todas aquelas coisas e Deus guardar os escravos. Imagina isso na visão até de Faraó, como líder daquele lugar, né? Deus honrar, eu vejo isso até como uma honra. Deus honrou aquele povo, né? E na hora de sair ali, eu acho linda essa passagem quando Deus ele fala assim para o povo, né? Para olhar que nunca mais eles veriam aquele povo, né? O Egito. Nunca mais eles veriam aquele povo. Os egípcios que hoje veem. Nunca mais você vai ver. Isso é a coisa mais linda de você ver, de você ouvir de Deus. Quer dizer, aquilo que estava te perturbando, aquilo que muitas das vezes, né, te tirou a tua paz, que te perseguiu, hoje você está vendo, vai ficar para trás. Eu estou destruindo hoje, nunca mais vai perturbar você. E aí você vê tudo que Deus fez com esse povo, o maná, tudo, e ainda assim o povo dizer que está com saudade, né, da cebola, da carne, do não sei, de tudo. Aí quer dizer, e tudo que Deus fez para eles? E muitas vezes a gente vê isso na família. Na família. Às vezes, Deus tem nos abençoado de tantas formas, tem dado saúde, tem dado a provisão, mas muitas vezes nós não reconhecemos aquilo que Deus tem feito na nossa família. E isso, o próprio Jesus fala, né? No mundo sofrereis aflições. E ele é bem claro que não é só uma. Nós vamos ter algumas aflições, mas tem de bom ânimo. Eu entendo muito isso, que você vai passar por alguns perrengues na sua vida, dentro da sua família, né? Mas você tem que começar a perceber o que Deus tem feito por você, pela sua família, até no meio dessa aflição. Muitas vezes você está sofrendo um problema financeiro, vamos dizer, né? Até posso dizer aqui como nós já tivemos esses momentos, mas a gente sempre teve esse olhar de ser grato a Deus, porque, por incrível que pareça, no pior momento financeiro foi onde Deus... a gente tinha saúde, incrível como as crianças não adoeciam. A gente fortaleceu os nossos laços. A gente fortaleceu. Ainda tem isso, né? Muitas vezes o casal ali, a família, quando tem um desafio a ser vencido, em vez de ela se unir, né, naquele propósito de vencer aquilo ali, muitas vezes ela se desune, e a desunião muitas vezes vem do casal, vem às vezes da mulher incompreensiva, ou do homem sem uma certa autoridade, ou até o homem de não trazer uma certa provisão para a família que precisa, às vezes é relaxado, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes você está passando por provação, por tribulação, né? E não é para você morrer ali, como não era para aquele povo morrer ali no deserto. Não era, entendeu? Eles demoraram, eu sempre digo... Era um momento de transição. Era um momento de transição e que não era... Eles passaram 40 anos justamente por tudo isso. Mas não era para eles passar, não era para eles ficarem 40 anos. Então, às vezes, eu até digo, né? Aqui em casa é muito engraçado, porque eu falo isso até para as minhas filhas. Eu falo, olha, não reclama não. Vamos dar glórias a Deus, vamos tirar proveito disso, porque eu não quero passar 40 anos nesse deserto. Isso é uma grande verdade, porque não era para esse povo passar, mas por toda essa murmuração, por toda a teimosia, por tudo que eles, toda a ingratidão deles a Deus, eles demoraram a chegar naquilo que era prometido. E muitas vezes a família deixa de colher coisas, bênçãos de Deus, promessas de Deus, por causa da nossa própria boca. É isso aí. E é o que a gente vê o povo de Israel. O povo de Israel deixou de experimentar. E olha que os milagres que Deus fez no deserto foram coisas assim extraordinárias. E eu digo o seguinte: há milagres, há provisões, há mover, alguns tipos de mover de Deus que nós só vamos ver no deserto. É verdade.
E a gente tem que observar isso, não porque a gente queira ficar num deserto a vida inteira, não é isso, mas nós temos que ver a grandeza do nosso Deus, o braço forte do Senhor em meio aos nossos desertos. Isso que o povo de Israel passou ali eram coisas que assim, extremamente sobrenaturais, tudo aquilo que Deus fez, o maná, a coluna de fogo, sabe, a nuvem de dia para cobrir aquele povo. Isso aí nós temos que aprender com esses desertos da vida. E aí, quando a gente vê Miriam e Arão querendo sobrepujar, querendo ter a mesma autoridade de Moisés, e aí eu penso em duas coisas. Uma certa inveja daquilo que Deus deu para Moisés e um descontentamento e não entender o seu lugar. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender é o nosso lugar, o nosso propósito. Na nossa família. Eu acho que uma das buscas que o homem mais tem depois de buscar a Deus é buscar o seu propósito. E quando o homem acha, quando ele encontra o seu propósito, ele não tem crise consigo mesmo e não tem crise com os outros. Nós vemos aqui Arão e Miriam com a crise de propósito. Eles não entendiam qual era o lugar deles. Eles queriam tomar o lugar de Moisés. Eles queriam ter a mesma unção, ter a mesma função que Moisés. E não é assim. Isso nós temos que ver dentro da família. E é interessante que essa questão de função, de propósito, isso tem acontecido muito entre marido e mulher. Verdade. Isso aqui nós estamos falando de 3 irmãos. Só que isso acontece, muitas vezes nós temos visto nos nossos dias, entre marido e mulher. O homem, o que a gente tem visto? Homens no lugar de mulher, e eu não estou falando no sentido sexual, não. Homens no lugar de mulher e mulher no lugar de homens por não entender o seu propósito. Vemos muitas vezes mulheres, e vice-versa, tá? Que não aceitam o lugar, aquilo que Deus botou o seu marido, e também homens que não entendem aquilo que Deus botou a sua mulher. E isso causa até uma disfunção na família, né? Em relação a como seus filhos olham, né? A posição do pai, a posição da mãe. E muitas vezes é o que literalmente assim a gente tem visto hoje em dia sobre os jovens. Eu, como professora de adolescente, né, com eles, muitas vezes eu converso com alguns, né? E você vê que muitos meninos e meninas têm muita admiração pela mãe, por ela ser a mulher mais forte da casa. E não que esteja errado, por exemplo, a mulher ser uma pessoa decidida, às vezes, né, mais para frente. Mas a questão não é essa. A questão é que às vezes a mulher ela quer sobrepor o homem, a ordem do homem. Aí há essa disfunção na família. Ela quer, muitas vezes, o pai dá uma ordem, como eu já vi em algumas situações. O pai dá uma ordem, não vai fazer isso. Aí a mãe, não, mas é o meu filhinho, vai fazer sim. Quer dizer, não há uma concordância de criação. E aí o filho vai para quem? Para quem está beneficiando ele. Claro. As suas decisões, as suas escolhas. Só que o que acontece? Né? Essa disfunção da família... Hoje em dia, a gente vê o resultado disso. Você vê o relacionamento dentro dos lares, né? Tudo muito fluido, os pais não têm mais autoridade, os adolescentes hoje querem mandar mais que os pais. Você vê adolescentes dentro das próprias escolas, né? Não respeitando professores, não respeitando os seus próprios amigos, né? Vendo a vida humana como nada. Entendeu? E muito disso, muito do que tem acontecido é dentro do nosso lar que a gente tem que estar observando o que a gente tem feito, né? Como a gente tem criado os nossos filhos em relação a isso. A gente está falando aqui sobre 3 irmãos, mas a gente pode trazer para o nosso contexto como família, entendeu? E algo muito interessante que eu fiz até uma anotação quando eu estava estudando a lição, é que quando você vê essa falta de gratidão, esse problema entre entes familiares, entre filhos e pais, principalmente, a gente vê, eu gosto muito de estudar essas ideologias que são contra a família ou que militam contra a família. E uma coisa em comum nesses caras, nos ideólogos dessas ideias que são contra a família, são problemas relacionados à paternidade e à maternidade. É isso aí. Muitas vezes são pessoas que tem algum tipo de problema com a figura paterna, principalmente com a figura da autoridade do homem.
e tem problemas com a figura da mãe. Aí quando você vê que nada é à toa, você vê essas ideologias que temos contra a família, contra todo tipo de princípios que Deus, na sua palavra, estabeleceu, são pessoas que têm problemas na família. São pessoas que tiveram problemas terríveis com o pai, com a mãe, com irmãos. Enfim, e é algo que é interessante. Aí você vê, é o que eu sempre falo, gente, todo problema social, qualquer ideologia contra, ela sempre tem um fundinho lá na família. É só você pegar qualquer problema social que nós temos na nossa sociedade. Você vai puxando a cordinha, aonde que está o problema? Lá na família. E isso aqui nós vemos claramente aqui nessa lição. E é interessante que nós vemos já Moisés, né? Moisés era um cara, quando você lê a história bíblica, o relato bíblico em que Moisés aparece, ele era um homem muito compassivo. Manso. Era um homem muito manso. A Bíblia fala sobre isso. Isso, né? a Bíblia mostra isso diversas vezes. E ele era manso e humilde. E ele é um cara que se doa por aquele povo. Ele se doa não só por sua família, mas por um povo, muito mais do que uma família. Até pede, né? Quando Deus está castigando, ele ora por aqueles, né? Ele fala, não, Deus, ele ora, ele pede para Deus cessar o fogo, e Deus cessa, ouve ele, né? Isso é muito interessante você ver. E a gente tem que ter cuidado sobre a questão da inveja. A gente não pode deixar isso crescer, porque isso é um dos sentimentos mais básicos que o ser humano tem. Aí, voltando àquilo que a gente estava falando das ideologias, a maioria dessas ideologias que são contra a família, elas são calcadas em inveja. Sim. Sabe? Até essas ideologias que são contra o capitalismo, contra a família, elas são calcadas em inveja. E muitas vezes começa dentro da família. E aí a gente vê que Moisés lida com essa situação sempre de forma muito mansa. Claro que ele é um ser humano, ele tem seus limites, tem suas dificuldades, mas é um cara que sempre lidou com essas questões de forma mansa, até mesmo com as murmurações do povo. Ele é um homem que intercede muito pelo povo, que se doa, e nós temos que aprender a ser como Moisés, que mesmo as invejas, as calúnias, a gente sofre muitas vezes dentro da família, e que a gente possa agir como Moisés agiu. Que mesmo ouvindo, imagina, eu fico me botando no lugar de Moisés. Imagina o tanto de murmuração, o tanto de coisa ruim que Moisés deve ter ouvido e falar assim, meu Deus, esse povo está murmurando à toa. E sabe, no capítulo 11, tem uma parte que fala, eu estava lendo, que fala o povo que estava junto com o povo de Israel. Na realidade, eles começaram a murmurar sobre a carne. E aí, o povo ouvindo, foi lá e murmurou também. Realmente, a carne. Então, tipo assim, a gente tem que entender também quem anda com a nossa família. É isso aí. Quem está andando com a nossa família? Será que são pessoas que, de fato, né, são pessoas que vão trazer bênção para a nossa família? Ou serão pessoas que vão fazer você olhar, né, aquilo que é uma bênção para a sua família, você está, né, debaixo da mão de Deus, debaixo de uma autoridade que Deus levantou, você está sendo guardado, você está com a presença de Deus, só que aquele povo que estava com Israel não entendia. Eles não entendiam isso. E aí o que acontece? Começaram a murmurar. E o povo de Israel junto. Quer dizer, foram influenciados por pessoas que não deveriam. Né? Isso aí. Não deveriam escutar essa murmuração. Pelo contrário, na hora que eles reclamassem, dizer, não. Mas olha só, quando a gente estava lá, realmente, a gente comia carne, a gente comia cebola, só que lá a gente era escravo. Aqui nós temos o maná, que é a provisão de Deus, né? E nós somos livres aqui. Aqui nós somos o povo escolhido de Deus e nós estamos indo para uma terra prometida. Então, assim, não vem tirar a nossa bênção, não. Às vezes a gente tem que dar limite para as pessoas e não ser influenciado por elas. Não é verdade? A gente tem que dar limite para essas pessoas. E Moisés, né, coitado, eu fico vendo ele nessa situação ali, né? E ouvindo o povo murmurar e pedindo a Deus. E até sendo até intercessor também. É isso. E
E quando nós vemos o relato bíblico, a gente vê que essa rebelião de Miriam e Arão contra Moisés suscita a ira de Deus. É verdade. É algo que a gente tem que ter muito cuidado da gente não ter isso na nossa família, porque isso muitas vezes vai trazer juízo de Deus sobre a nossa vida. Isso vai suscitar a ira de Deus e aí eu volto naquilo que a gente falou no começo. Nós vamos deixar de experimentar muitas bênçãos de Deus, a gente vai deixar de experimentar Canaã por causa da murmuração. Como muitos ali, né? Eles foram mortos pela ira de Deus. Quer dizer, eles não viram aquilo que era prometido. Todos que estavam ali, todos que saíram, né, do Egito, eram prometidos. Eles tinham promessa de morar num lugar onde manava leite e mel. E o que eles fizeram? Murmuraram. Eles tiveram um coração ingrato. Você vê nitidamente a murmuração, ela é essa amnésia. Não vê aquilo que Deus está fazendo. Não vê. Não observar o valor do outro. Às vezes o peso da responsabilidade. Olha o peso da responsabilidade que Moisés tinha sobre suas costas. Muita responsabilidade. E às vezes a gente não tem, é uma palavra que o pessoal gosta de falar hoje em dia, né? Que é empatia. Isso. A gente não tem empatia de entender, sabe? O quanto o outro às vezes está passando ali por ele está com uma responsabilidade, ele está com um fardo ali de um peso, de algo que ele tem que resolver, de algo que ele tem que liderar. E a gente muitas vezes tem que olhar com um olhar compassivo. Isso nós temos que olhar para os nossos pais das nossas famílias. Sabe, que são pessoas que muitas vezes têm um fardo, que tem uma responsabilidade. Isso o homem que entende seu propósito. E a gente tem que olhar e muitas vezes entender, às vezes, algumas fraquezas, às vezes aquela pessoa tem erros, e a gente tem que entender, mas tem que olhar com empatia e ver, poxa, olha o peso de responsabilidade que essa pessoa tem sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Olha o peso que minha mãe tem, às vezes, de responsabilidade. E, às vezes, isso é até uma questão de nós ensinarmos para os nossos filhos. Eu aqui, né, eu vou dar até um exemplo. Eu converso muito aqui, eu digo que a gente tem um tempo muito bom de tempo de mesa. A gente chama sempre de tempo de mesa. E a gente conversa muito com as meninas. A gente tem uma filha de 6 anos e uma de 13. Quer dizer, a gente está em 2 fases diferentes, né? Uma criança e outra é adolescente. Mas, na medida que a gente pode estar conversando com elas, a gente fala, olha, né? Vamos entender, a gente quando está passando por alguma situação ou estresse, aí às vezes ele chega, olha, a mamãe não está legal hoje, né? Vamos entender a mamãe, tal coisa. A mesma coisa quando eu vejo que ele está num momento assim mais delicado, situações no trabalho, está um pouco mais estressado, que é muito difícil isso acontecer, porque esse rapaz é um homem manso. Mas quando eu vejo que ele está, né, um pouco mais agitado do que o normal, eu chego com as meninas e falo, meninas, né, o papai não está legal. Então, é também legal, né, do adulto que está vendo a situação, conversar com o adolescente, com o filho, né, já que a gente está falando dentro do lar, família, conversar, ter tempo de mesa e falar o que está acontecendo, você ser honesto, às vezes, com seus filhos e dizer, olha, o papai não está legal, está tendo um tempo... Ter empatia, foi aquilo que ele falou, ter empatia, sabe, com a autoridade. Às vezes está passando por esse momento que qualquer um pode passar. E vice-versa, às vezes a gente também tem que entender o filho da gente. Ontem mesmo, ele sentou, Beatriz estava, a nossa filha mais velha, né? Adolescente, estava passando por uma situação e ele sentou com ela para conversar. Não, eu quero te ouvir. Então, às vezes, também tem isso. Você ouvir o outro, ouvir o teu filho, qual é a demanda dele, o que ele está sentindo. Aí, eu li hoje... em Tiago, né, voltando só a questão da inveja, para eu não esquecer, que isso aqui é importante, a Bíblia, em Tiago 3,16, diz assim, pois onde há inveja e ambição, e egoísmo, há confusão e toda espécie de males. Quer dizer, não há unidade. E isso daí causa na família uma ruptura tão grande, né? Quando você, muitas vezes, pai e mãe, vira para o teu filho, principalmente quem tem mais de um filho, fala assim, porque você é desobediente, você não é igual ao seu irmão, não. Seu irmão é super obediente. Ou então, nossa, como você
Você não estuda, não. Por isso que teu irmão vence. Gente, nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Muito cuidado, nós pais. Às vezes, mas eu não tenho irmão, mas às vezes tem um primo. Você às vezes quer comparar o teu filho com um primo ou com o filho da vizinha. Não faça isso. Porque às vezes o teu filho lá na frente, ele não tem uma evolução. Isso causa até problemas psicológicos. Hoje nós estamos vendo aí quantos adultos, eu não é nem adolescente, quantos adultos com problemas psicológicos, porque lá atrás, um dia, alguém falou para ele, você não vai vencer, né? Igual seu irmão, porque você não estuda, que é isso, que é aquilo. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode colocar essa semente de inveja nos nossos filhos. É isso aí. Né? Essa questão você não é obediente. Você não precisa comparar ele com ninguém. Trate ele como um indivíduo. Trate ele como um indivíduo. Olha, você tem que ser obediente. Por que ele tem que ser obediente? Explique para ele, pautado na palavra de Deus. Por que ele tem que ser obediente? O que o Senhor fala sobre obediência? O que o Senhor fala de honra em relação aos filhos, aos pais? Qual é a promessa que o filho carrega quando ele honra o pai, quando ele o obedece? Então, assim, você não precisa comparar o seu filho com ninguém, nem com o próprio irmão, porque ele é um indivíduo. Eu entendo assim, cada pessoa ela tem a sua individualidade, sua particularidade. Então, você precisa tratar o seu filho, olhar para ele como um indivíduo, e não comparar ele com ninguém, porque aí a palavra de Deus diz que todo reino dividido, ele não subsiste. Ele não vai. Então, o que acontece? Você trazendo isso para o teu lar, você acaba dividindo. Você acaba dividindo o teu lar. E aí, muitas vezes, são brechas que você está dando para o diabo entrar dentro do teu lar, né? E fazer a maior bagunça, começando com uma inveja. Você vê aí na própria Bíblia quantas, como ele falou, desde lá do Éden. Desde lá do Éden, Abel foi morto por inveja. E quer dizer, e Caim carregou com ele um assassinato por inveja. Quer dizer, a família... Assassinar o próprio irmão. E muitas vezes isso nas nossas famílias não são assassinatos físicos. Muitas vezes são assassinatos que você mata aquela pessoa ali em vida. Em vida. E acaba carregando... E assim, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre o psicológico. Se fala muito sobre o psicológico e realmente é algo que as pessoas, a gente vê nitidamente, estão muito doentes hoje em dia. Você vê tantos adultos, né, fazendo tantas coisas, jovens, isso que causa mais espanto, jovens, sabe? E eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguns pais de adolescentes, né, que eu sou professora, eu falo, ouça o seu filho em nome de Jesus. Tudo o que hoje o adolescente quer, gente, entenda, não são muito bens, não é o iPhone mais caro, até quer, mas não é isso. Muitas vezes tudo que ele quer é você, pai. É você, mãe. Às vezes você se mata trabalhando, que eu entendo, porque eu trabalho, ele trabalha, mas tudo que o teu filho quer, às vezes, é um tempo contigo. É isso aí. É um tempo de você chegar com ele, nem que seja meia hora. Filho, como foi teu dia? Conversar. Porque acaba que hoje muita gente está doente psicologicamente, e foi o que ele disse, né? Quando você mata o outro, o assassinato, não necessariamente é físico. Às vezes você vê aí tantos adultos, né? Praticamente que você vê, meu Deus, essa pessoa só existe. Ela não vive. E você mata essa pessoa, você vê tantas famílias aí que estão... irmão que não fala com o outro, é o pai que não fala com o irmão, a mãe que não fala com o filho, é o pai que não fala com o filho e vice-versa. E isso aí nós temos que... principalmente nós, eu digo o seguinte, nós que conhecemos a palavra de Deus, a gente tem uma responsabilidade maior, porque nós conhecemos a verdade. Então a gente não pode deixar criar essas raízes na nossa família, essas raízes de ervas daninhas, que é a inveja, que é a murmuração, sabe? E a murmuração é alguma coisa que nos faz... Eu falo porque eu muitas vezes fui pego em murmuração. Muitas vezes eu falei assim, meu Deus, eu estou murmurando. É uma reclamação descabida que eu estou fazendo, principalmente em relação ao que Deus tem feito na minha vida. E a gente tem que ter muito cuidado, porque isso às vezes é tão sutil e nos afasta tanto da bênção de Deus. E agora, para fechar aqui a nossa lição, assim, o que eu penso que a gente tem que se esforçar, né? A gente tem que se esforçar, orar a Deus para nos dar sabedoria, para que a gente possa viver em harmonia, em comunhão com os nossos familiares, com a gente como casal. Primeiramente, casais, fortaleçam demais o laço de vocês, porque vocês precisam estar fortalecidos, porque tudo começa no casal.
E isso vai refletir naturalmente nos filhos de vocês. E cada um entender o seu papel. É isso aí. Porque isso é muito importante. Quando cada um entende o seu papel, eu digo que casamento é a coisa mais maravilhosa que tem nessa vida. Se ele está pautado na palavra, se cada um entendendo o seu papel, os filhos vão colher a bênção de um casamento abençoado, né? Quando eu não estou dizendo casamento perfeito, não, porque não existe. Não existe. Casamento perfeito não existe. Existem famílias funcionais, existem famílias saudáveis, onde o casal, começa no casal, a responsabilidade de uma família saudável não está nos filhos, está no casal, né? No pai e na mãe. Quando você entende isso, casal, que é você responsável, né? Eu acho muito legal quando a pastora Elisete fala sobre a trindade referente à família. O homem é Deus, né, como autoridade, e a mulher é o Espírito Santo de Deus. Eu até oro todos os dias a Deus, Senhor. É um título grande quando você pensa assim, né, meu Deus? Eu represento o Espírito Santo de Deus. É um título, conselheiro, né, agregador, aquele que apazigua a situação. É um título muito forte. E eu peço ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para eu conduzir a minha família. A mesma coisa a ele como autoridade, né? Porque ele não pode. É lógico que ele é um ser humano, ele tem seus erros, mas ele, como autoridade, ele sempre tem que pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria para conduzir minha família, porque é ele que dá a direção. É isso aí. É ele que dá a direção. É isso aí. Gente, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que a gente possa ter, de alguma forma, contribuído para que essa lição venha a ser de forma mais clara na mente de vocês, que a gente possa ter contribuído um pouco com tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor Edvanei, pela oportunidade. Agradeço aqui de verdade. E obrigado pela oportunidade de dar uma aula com a minha amada esposa. Eu também quero agradecer a todos que, de alguma forma, estão aí nos escutando, né? Espero realmente ter contribuído. E aqueles que ainda vão escutar. E não esqueça, né? Apoie esse ministério, apoie esse trabalho maravilhoso que é o do Crente Docente. Tantos professores abençoados, pastores, né? Tem colocado o seu tempo para abençoar a sua vida aqui nesse canal. Então, acompanhe, né? Se inscreva no canal, curta, compartilhe com outras pessoas, né? É tão bom quando a gente pode, de alguma forma, contribuir com a vida dos outros. Então, pega essa mensagem, compartilha com alguma família que você observa, às vezes, poxa, aquela família ali murmura bastante. Manda lá para ela, entendeu? Para ela ser abençoada também, assim como você foi. Meu amigo e meu querido amigo e pastor Edvanei Fernandes, muito obrigada por mais essa oportunidade e espero ter contribuído com vocês aí. Um beijo. Até a próxima. Saudações do Crente Docente. Até a próxima.